Olá, tudo bem com você? Eu sou a pastora Marisa e estou aqui para trazer uma reflexão sobre a palavra de Deus. Eu desejo que o Senhor visite fortemente a sua mente, prepare a sua mente, seu coração, para que você possa absorver, ser agraciado com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos lá, hoje lá em Romanos, capítulo 8, lerei do verso 1 ao verso 4 e posteriormente o verso 8. A vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Vamos ler o 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Muitas vezes nós ouvimos essa passagem e ficamos sem entender. Por quê? A Bíblia ela foi escrita numa época, dentro de uma cultura que não é a nossa, um povo muito distante daqui, e nós ouvimos, porque isso já aconteceu comigo, e nós ficamos assim, mas como que é isso? Não satisfazia a lei, foi exigência, exatamente por isso, foi naquela época, há 2000 anos atrás, quase 2000 anos, e dentro de uma cultura muito diferente da nossa. Então nós precisamos ter isso em mente. E a exigência daquele povo era exatamente essa, que por sangue derramado os pecados fossem perdoados. E depois o evangelho se espalhou pelo mundo todo. Para os gentios, como apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, nós que não fomos o povo escolhido, mas fomos agraciados por Deus, porque isso se estendeu a nós, através de Paulo. E ele fala aqui para nós vivermos no Espírito. Jesus, ele veio, ele era o próprio Deus, mas veio como homem e cumpriu todas as exigências da lei, que se desdobravam mais de 2000 aí, foram muito mais mandamentos, orientações, exigências que o homem não conseguia cumprir. E Deus já tinha esse plano. Pela sua onisciência, ele é o Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em todos os lugares e é onipotente. Todo o poder pertence a Deus. E ele, por amor a nós, que somos criados pelas próprias mãos de Deus, dele, nós entramos nesse plano de amor. Então Jesus ele veio não só para derrotar o diabo, as obras do diabo, mas ele veio como exemplo daquilo que Deus deseja que nós sejamos, nos ensinando sobre o amor. Não se assustem, foi só uma moto, infelizmente eu estou aqui num determinado lugar que eu não estou isenta de barulhos, mas eu desejo e peço a Deus que isso não atrapalhe você receber a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Então, Jesus, ele veio como esse exemplo, que nós teríamos a condição de segui-lo. E às vezes muitas pessoas recebem Jesus e logo depois desistem, ficam frustradas, ficam decepcionadas, porque abrem a boca e dizem, eu quero receber Jesus. Se juntam a uma igreja e acham que por causa disso, de ter falado, não vão mais sentir desejos pecaminosos. Não, vamos sentir sim. Só que o diferencial é que o Senhor nos dá o Espírito dele, a fim de que tenhamos condição, que através da graça nós tenhamos força para resistirmos ao pecado. E também é um processo. Paulo, ele diz,
ele não deu a muitos o alimento sólido, porque ainda eram como crianças. E bebê bebe o quê? Leite. Mas nós precisamos crescer na nossa fé, até que possamos receber alimento sólido, um alimento mais forte. Quando começamos na fé, na caminhada, no conhecimento da palavra, é claro que Deus nos compreende. Ninguém nasce bebê e no dia seguinte já está andando, já está se alimentando de tudo. Não, tudo é um processo. Então nós precisamos estar com a nossa consciência bem esclarecida quanto a isso. Você não deixará de sentir desejo de fazer coisas erradas. E até vai sentir mais. Porque em contrapartida nós temos aí o inimigo das nossas almas, que vai querer nos perturbar. Ele vai querer nos tirar desse alinhamento, querer que saiamos da presença de Deus, querer que nós desistamos. Ele não nos quer para ele. Ele não pode atingir a Deus, mas nós que somos os filhos amados de Deus, podemos ser atingidos. Qual a maneira de atingir ao Senhor? Nos ferindo. Então precisamos estar ligados, alertas. Então assim, as exigências foram cumpridas e nós somos livres para seguir a Cristo, para olhá-lo como exemplo que foi de força, de renúncia, de domínio. E ele nos deu, lá em Timóteo fala, porque Deus não nos tem dado o espírito de medo, mas de amor e de poder, tal como uma mente firme. Mas nós precisamos viver isso como? Precisamos alimentar o nosso espírito através da leitura da palavra, de ouvir a palavra, de ler a palavra, volto a dizer, de declararmos a palavra, porque a palavra ela é poder. Uma das últimas pesquisas que foram feitas aí nos grandes centros de pesquisa foi que o mundo, a criação do mundo, é um mistério ainda para muitos, para a ciência, mas um dos últimos artigos, pode pesquisar lá na internet, foi que o mundo foi criado através de uma partícula sonora. Isso nos remete a Gênesis. E pela palavra o mundo foi feito. O Senhor disse, haja luz, haja água. E assim ele fez o mundo. Imagina, a ciência já está se dobrando, já está chegando à conclusão de que o mundo realmente foi feito pelas mãos de Deus. E Cristo veio a esse mundo. Ele diz para nós aqui no versículo 7, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Viu? A natureza humana caída pelo pecado. Nós só temos força, o primeiro homem, Adão, mas o segundo homem, Cristo, santo, ele vem nos resgatar. Ele veio nos tirar esse peso, essa incapacidade, essa dificuldade. Ele veio nos revelar o caminho através do qual nós podemos andar e andar em direção a Deus e estarmos na presença dele. Mas sem Cristo nós nada podemos. E volto a dizer, entendendo que essa caminhada é um processo. Nós vamos de glória em glória, de fé em fé, mas sempre alimentando o nosso espírito. Nós temos carne e temos espírito. E como se alimenta a carne? Todos nós sabemos. Comemos as comidas, dormimos, fazemos a nossa higiene, fazemos exercícios físicos, a fim de que o nosso corpo esteja saudável. E o nosso espírito? Nós alimentamos através da leitura da palavra, conversando com Deus, tendo o nosso tempo de abastecimento desse espírito. O nosso corpo que perece, que vai morrer, que vai virar cinzas, ele precisa de cuidados. Quanto mais o nosso espírito, que vai para a eternidade, para a vida eterna. Se ele não for alimentado, se ele não for habitado pelo Espírito Santo de Deus, o que será de nós? O que serão das nossas paixões carnais, da tendência da nossa carne? A nossa carne, ela tende para as coisas do mundo. E é uma luta constante, carne e espírito. Mas nós temos condição em Cristo de submeter a carne, a fim de que ela seja aliada do nosso espírito e obedeça ao espírito. E isso, enquanto nós estivermos aqui, essa luta é constante. Mas nós podemos saber que a vida no espírito, Deus nos dá essa garantia. E ele nos deu o espírito dele. Jesus foi
e disse que nos deixaria o Espírito Santo, nos daria o Espírito Santo, a fim de que vencêssemos o pecado. Eu vi uma reflexão essa semana, que eu fiquei olhando no Face. Uma pessoa disse, depois que eu encontrei a Cristo, eu não tenho mais vontade de ser guloso, eu não tenho mais esse apetite para carne, eu não quero mais fazer várias coisas que a carne sente o desejo. Eu discordei e discordo. Nós não vamos perder as nossas vontades. Vamos não. Elas podem até ser aumentadas. Nós vamos ter forças para dizer não. Força para escolher e pedir a Deus que nos ajude. Então não vai passar. O tempo todo nós temos que orar, como diz o Pai Nosso, para que não caiamos em tentação e fugir realmente do pecado. Não esperar pisar. Eu sempre falo, aqui onde eu estou pregando, eu tenho piso aqui azulejo, ele é um quadrado. Eu não tenho que pisar lá dentro desse quadrado, digamos que ele seja a zona de pecado. Eu tenho que fugir dele. Eu não tenho que pisar lá para depois sair. Não, porque uma vez que eu pise lá, eu vou ser puxada, eu vou ser arrastada. Então eu não tenho que ir lá experimentar. Eu tenho que ficar fora. E através da palavra, eu sei, eu creio. E nós que temos Cristo, Ele nos dá essa fé, esse dom que é a fé, para nós prosseguirmos. Quando nós vemos lá em Romanos 12:2, ele fala na metanoia. O que é metanoia? É mudança de mente. Porque uma vez nós nascemos, nós não escolhemos a barriga que nós vamos ser gerados, a família, o lugar, mas nós temos uma consciência. E a partir do momento que nós ouvimos falar de Cristo, nós podemos fazer essa escolha. Porque a nossa essência, ela tem o desejo de pertencer a Cristo, porque nós viemos dele. Foi ele que soprou nas nossas narinas. Então nós temos essa oportunidade, esse desejo, porque tudo vem dele. O querer e o fazer vem dele. Então nós podemos, através da palavra, renovar as nossas mentes, reformular tudo aquilo que não foi um aprendizado saudável na nossa vida. Todas as fortalezas de mente, fortalezas porque são coisas fortes que nós aprendemos talvez uma vida toda. Ou então até que tenhamos sido criados dentro da igreja, mas ainda não tivemos uma experiência nossa. Aquela fé que a gente tem é herança. Muito válido. Ensina a criança o caminho onde deve andar. Quando ela envelhecer, ela não se desviará, ou ela se desviar, voltará para o caminho. Mas ainda assim, nós precisamos de uma experiência de fé radical com o Senhor. Precisamos ter a nossa caminhada com o Senhor. E através da leitura da palavra, através do nosso tempo com Deus, dia após dia, nós nos tornaremos íntimos, fortes. E Ele muito tem a nos falar na palavra dEle. Nós ouvimos as pregações. Hoje nós temos muitas opções, mas nós precisamos desse tempo nosso. Lá no nosso cantinho escolhido, para nós podermos ouvir o que Ele tem para falar para nós através da palavra, através das passagens. Porque Ele tem na nossa individualidade muito a nos falar, a nos segredar. Nós temos vidas diferentes, temos emoções diferentes. Deus nos fez todos singulares. O que é singular? Únicos. Então Ele quer ministrar a nós, Ele quer falar conosco sobre os nossos desafios, as nossas angústias, as nossas histórias de vida, porque todos nós temos histórias de vida. Temos histórias tristes, temos traumas, e tem ainda quem tem as feridas abertas. Tem os que já têm as cicatrizes, mas tem os que têm feridas ainda que estão purgando, ainda estão inflamadas. E Cristo é poderoso para ir, Ele é o dono do tempo. Ele vai na sua mente, tá? De uma maneira misteriosa, de uma maneira maravilhosa, e traz a cura que você precisa. Mas Ele quer que você tenha consciência. Ele quer que você entenda os seus processos. Sabe por quê? Porque muitas pessoas estão precisando também, quando nós ouvimos que alguém passou por determinada coisa e viveu e superou, isso é testemunho. E o testemunho, ele ajuda muitas pessoas. Ele resgata pessoas. Então nada do que você está vivendo, do que você está passando é em vão. Deus tem propósitos na sua vida.
em tudo que nós vivemos, nada é perdido. Eu desejo que você seja não visitado, que visita é uma coisa que passa, você é visitado, tchau, foi embora. Não, mas que você seja habitado pelo Espírito de Deus, que Ele habite em você. E Ele tem o prazer de habitar em nós. Ele nos fez para sermos habitação do Espírito dEle. Mas imagina, o próprio Deus habitando em nós. Nós precisamos correr atrás de uma vida santa, de olharmos toda a nossa vida, os aspectos da nossa vida, as nossas escolhas, aquilo que nos motiva. Entender realmente, refletir sobre quem nós somos, o que nós desejamos, para onde nós estamos indo. Sabe por quê? A morte pode nos visitar de repente. Ninguém sabe o dia da partida. Nesse tempo que nós estamos vivendo, que ficamos... Tem muita gente com pânico, sabia? Só de pensar, porque tem perdido familiares, amigos, surpreendentemente. Mas e aí? Nós não sabemos quando nós vamos. Nós precisamos estar preparados, porque o nosso relacionamento com Deus, ele será continuado, será continuação. Se eu não tenho relacionamento com Deus, como que eu vou chegar lá na presença do Senhor? Ei, quem é você? Eu te conheço, eu não te conheço? Precisamos pensar nessas coisas e tomarmos realmente uma posição, entendermos no mais profundo que nós somos muito mais seres espirituais do que pura matéria. A matéria fica. E aquilo que está dentro de nós, que Deus nos deu através do sopro da vida, é isso que vai para a eternidade. É isso que vai estar na presença de Deus. É o nosso ser eterno. Precisamos cuidar desse ser espiritual. Desse ser que é sobrenatural. Ele não está no natural, nós nem vemos, né? É transparente. Deus é espírito. E nós sabemos disso. E aí está a nossa dificuldade por termos essa carne, de nós entendermos. Não é na nossa força, não é com a nossa mente natural, mas com a mente do Espírito que Ele nos dá. Peça a Ele e Ele te dará aquilo tudo que você precisa para você caminhar em fé e ter paz, apesar de todos os desafios, apesar das dores, apesar da vida aqui do mundo não ser fácil, mas com Deus é possível. Ser feliz, ser alegre, superar, ter a paz que transcende a compreensão humana. Claro que tem momentos difíceis, nós todos temos, porque através desses desafios, dessas lutas, nós crescemos. Não há outra maneira de crescer. Mas junto com esses desafios, a presença de Deus constante, o amor dele, o cuidado. Eu estou aqui pregando de olho numa criança de 9 anos linda, que está olhando para mim e está aprendendo coisas. Que bom que nós todos. Tem uma criança de 9 e tem um ancião de 79. Olha quanta responsabilidade. E tem você diante de mim. Que você seja abençoado. Que você seja visitado por essa palavra. Corrijo, habitado. Eu não tenho poder de te convencer de nada. Mas lá em Zacarias fala, não é por força nem por violência, mas pelo poder de Deus. O mais interessado em resgatar a sua vida, em ter uma amizade com você e que você seja dele, é o Senhor. E Ele é o dono dessa terra. Ele a fez e Ele tem um propósito, um projeto para todos nós. Eu quero orar para você. E se você ainda não aceitou Jesus como o seu sublime Salvador, seu único Salvador, sabe, aí na sua casa, no seu quarto, diga para Ele, Jesus, eu te aceito. Eu não entendo como é aceitar isso direito, mas eu estou sendo constrangido a abrir minha boca ou em pensamento, te aceitar. Eu te aceito, Jesus, vem habitar em mim, me ajude, me dê uma caminhada contigo. Eu quero uma vida nova. Eu quero luz sobre os meus sentimentos, a minha mente confusa, a minha mente ansiosa, a minha mente talvez até com crise de pânico, enlutada. Quantas dores a humanidade está passando nesse momento. Seja visitado por Jesus. Tome posse desse presente que é Jesus na sua vida. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vá lá. Curta lá. Compartilhe. E vou te pedir uma terceira coisa. Se inscreva no canal a fim de que essa mensagem possa alcançar outras pessoas e salvar vidas. Um grande abraço. Até o nosso próximo vídeo. De semana em semana nós temos um vídeo novo para você ser ministrado.